Olá, meus amados e abençoados, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado e engrandecido seja o seu nome. Mais uma vez aqui, Urique Costa, canal Sem Fermento. Desde já quero agradecer a você que tem assistido os vídeos, deixado o like. Quero convidar a você que não se inscreveu a se inscrever, ativar o sininho, receber notificação a cada vez que eu postar um vídeo. Bom, pessoal, estava aqui pensando a respeito de quem era espiritual quando Deus criou o homem e a mulher. Isso já no boneco, porque nós sabemos que antes que ele criasse a matéria, ele já tinha criado os seus filhos. Os filhos de Deus não são carne e sangue, os filhos de Deus são espirituais. Gênesis 1, 26 e 27. Por que eu digo isso? Porque Deus criou os seus filhos conforme a sua imagem e semelhança. Eu pergunto a você, qual é a imagem e a semelhança de Deus? É essa aparência física? Você vai falar, nossa, Deus é tão feio assim? Aí você vai olhar para umas pessoas que são bonitas, outras que são feias. Se elas são a imagem e semelhança de Deus, por que a diferença entre as aparências? Deus não tem uma aparência. A imagem e a semelhança de Deus são espirituais. Essa imagem, essa aparência, ele também veio participar dessa natureza. Ele também veio participar dessa natureza pecaminosa em resgate dos seus eleitos. Mas por que Deus teve que se manifestar como filho e pagar um preço em resgate das ovelhas perdidas da casa de Israel? Não foi somente por isso. Não foi somente por isso. Existe uma passagem que Paulo diz lá em Romanos, lembrei aqui, Romanos 5. Romanos 5, Romanos 5,14 diz assim: entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Quem prefigurava aquele que havia de vir? Os eleitos de Deus prefiguravam a imagem de Cristo. Porque assim como os filhos têm participação comum de carne e sangue, ele também participou. Eu não vou nem entrar aqui no mérito. Tá, vou continuar o versículo. Participou para que por meio da sua morte aniquilasse aquele que tem o poder da morte, a saber, o Adão. E não matar o diabo. A saber, aquele que tinha o poder da morte. A morte reinou de quem até quem? Por meio de quem a morte passou a todos os homens? Por meio de Adão, a morte passou. Por meio de Adão entrou o pecado. E pelo pecado a morte passou a todos os homens. Então, ele veio. Vamos lá em Hebreus, para a gente ter uma compreensão mais exata. Vamos lá em Hebreus. Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm a participação comum da carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse e aniquilasse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. A saber, o diabo. Quem tinha o poder da morte? Por meio de quem a morte foi passada a todos os homens? Adão. Ok? Tem uma outra passagem que foi registrada, mas são palavras de Cristo, em João 8,44, que diz assim: vós sois filho do diabo, e quereis satisfazer-lhe os desejos.
e quereis satisfazer-lhe os desejos. Deixa eu abrir aqui porque eu não estou bem lembrado de como é exatamente o texto. Quereis satisfazer-lhe os desejos. Quando ele fala mentira, fala no que ele é próprio, porque nunca se firmou na verdade. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e que quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio. Ele foi homicida. Homicida é aquele que tem a atitude de tirar a vida de alguém. A intenção já faz isso de forma natural. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é pai da mentira. Então, estamos chegando ao próximo de saber quem é o diabo. Jesus veio e por meio da sua morte para destruir aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. E aí Jesus fala que os sacerdotes, eles eram filhos do diabo e queriam satisfazer-lhe a vontade de vosso Pai. Eu te pergunto, lá em Gênesis 3, versículo 20, eu quero que você pense comigo. Lá em Gênesis 3, versículo 20, eu tenho alguns amigos que dizem assim, você não faz a exegese, você aplica o texto da maneira que você entende. Bom, não é da maneira que eu entendo, é da maneira que está escrito e da maneira que deve ser entendida. Não é que eu entendo da maneira que ele não entende. Ele acha que eu entendo de uma maneira própria, quando na verdade eu só estou aclarando o que o texto quer dizer. Então, como eles dizem, né, nossa profetisa é uma luz menor para fazer compreender a luz maior. Tem essa passagem registrada lá de Gênesis 3, versículo 20, que Adão diz assim, Eva, portanto, és mãe. Ele deu nome a Eva, ele não havia dado o nome ainda, antes ela era varoa, e aqui ele denomina ela de Eva. Por que ele a denominou ela de Eva? Porque ela era mãe de todos os seres humanos. Só que antes disso, lá no mesmo Gênesis 3,15, Deus disse que ele colocaria inimizade entre a mulher e a serpente. Ele colocaria inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e o seu descendente. Deus levantaria uma inimizade entre os descendentes da mulher e os descendentes da serpente. A serpente gerou descendente? Cobras têm descendente? Não. O que significa a palavra serpente, então? A palavra serpente, ela é um adjetivo para aquilo que há de ruim na natureza humana, de traiçoeiro, sorrateiro, ardiloso, astuto, sagaz e enganoso. É um sentido figurado para expressar o que há de mal na natureza humana. Sendo que Jesus chamou os fariseus e escribas, sacerdotes, raças de víbora. Eles eram descendentes de serpente para que eles fossem raças de víbora? Não, era uma força de expressão para dizer que eles eram traiçoeiros, oportunistas, sagazes, enganosos, aproveitadores, coisas do tipo. Então, se a descendência de Eva foi posta em conflito com a descendência da serpente, e a mulher foi posta em conflito com a serpente, existem mulheres que têm cobras como animais de estimação. Existem mulheres que não têm problema nenhum com serpente. Então, logo se trata
de uma metáfora para algo que é maligno. Ok? E aí, lá no versículo 20, Adão fala que Eva é mãe de todos os seres viventes. Aí Jesus chega para os escribas, fariseus e sacerdotes e diz: vocês sois filhos do diabo, e jamais quereis fazer os desejos de seus e quereis satisfazer-lhes os desejos, porque ele é homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Temos um problema. Adão nos revelou que Eva, ela é mãe de todos os seres humanos. Eva, portanto, és mãe de todos seres humanos. E agora Cristo está se referindo àqueles humanos ali como filho do diabo. E se o diabo é o que de fato a religião desenhou na glândula pineal das pessoas, Eva teve que ter tido relação com o diabo, ou seja, com a serpente. Se a serpente ali não é num sentido metafórico, numa linguagem de figura, Eva então teve relação sexual com o diabo. Mas isso nós sabemos que não é possível, primeiro, por não existir esse ser criado pela religião. Ele existe de forma... ele é um adjetivo. Ele é uma força de expressão. A palavra diabo, ela é uma força de expressão. A palavra Satanás, ela é uma força de expressão, um adjetivo que qualifica as atitudes de determinadas pessoas. A palavra dragão também é um adjetivo. A palavra serpente é um outro adjetivo que é um adjetivo de uma pessoa perversa, ruim, sagaz, astuta, traiçoeira. Então, são adjetivos negativos, mas são adjetivos aplicados a determinadas ações feitas pelos homens. Então, se Eva deitou com a serpente, logo os descendentes da serpente são seres humanos. Mas na verdade não. Esse é o equívoco cometido pela religião. Gênesis 1, versículo 4. Eu vou esperar você abrir. Gênesis 1, versículo 4. E disse: coabitou o homem com sua mulher, com Eva, sua mulher. E ela concebeu e deu à luz a um filho, e pôs o nome Caim. E disse: alcancei um varão com o auxílio do Senhor. Alcancei um varão com o auxílio do Senhor. Um varão. Eva alcançou um varão. Você vai perceber a diferença. E depois coabitou o homem de novo com sua mulher e gerou Abel. E Abel era pastor, e Caim lavrador. E em um determinado dia, Deus se agradou da oferta de Abel e se desagradou da oferta de Caim. E Caim, por inveja, almeja matar seu irmão, planeja e mata. E aí o Senhor fala: cadê teu irmão? Ele por acaso sou tutor de meu irmão? Aí Deus o amaldiçoa: maldito és. Até então ele não era amaldiçoado. Até então ele ainda não era amaldiçoado. Ele só era uma natureza fraca. Mas a partir do momento em que ele matou o seu irmão, além de ser uma natureza fraca, ele também foi amaldiçoado. Então, Eva gerou Caim e Caim matou Abel. 130 anos se passa. Adão novamente coabita com sua esposa, Eva, e ela concebe a luz e dá luz a Sete, e disse: alcancei com o auxílio do Senhor outro descendente no lugar de Abel que Caim matou. Por que a Eva utiliza essa expressão outro descendente no lugar de Abel que Caim matou? Se Caim era filho,
Aí vai ter umas pessoas assim, não, mas é porque Caim foi expulso e Eva e Adão ficaram sem filhos. Mesmo ele tendo sido expulso dali da presença do Criador e ele indo morar em outras terras, ele ainda era um descendente. Mas Eva não o vê dessa forma. Eva disse, alcancei do Senhor um outro descendente, no lugar de Abel, que Caim matou. Isso mostra para mim, e desejo que você tenha o entendimento aclarado a respeito do que eu vou falar agora. Isso mostra para mim que Caim não é descendente de Eva, mesmo ela tendo sido o ventre que o gerou, mesmo ele tendo sido gerado no ventre dela. Lembra que Adão disse, Eva, portanto, és mãe de todos os seres humanos. Se eu não me engano, a palavra Eva significa terra, alguma coisa do tipo. Alguma coisa, não lembro, não vou entrar em detalhe aqui porque eu não lembro. Eu ouvi algum tempo atrás alguém falar a respeito, mas faz muito tempo. Mas muito tempo mesmo. Então Eva, ela é mãe de todos os seres humanos, segundo declarado por Adão. Segundo declarou Adão. Então, Caim, ele era filho de Eva? Biologicamente, sim. Mas de que forma? Somente biológica. Por que somente biológica? Porque a Eva, ela não era uma ser humana de forma natural. Desculpa, pessoal. Eva não foi formada do pó da terra, nem teve o sopro em suas narinas para se tornar uma alma vivente. Eva, na verdade, já era um ser espiritual que vivia no céu, quando Deus a trouxe para que ela fosse a primeira a vivenciar uma experiência humana. E Adão, quando coabita com sua mulher, ele gera a sua descendência. E Eva, por sua vez, também gera a sua descendência. Aí deu-se o início às duas sementes. Aí deu-se o início às inimizades. Quando Adão gera Caim, juntamente com Eva, e Eva com Adão gera ali também Abel, a semente de Adão mata a semente de Eva. Caim mata Abel. Mas por que Caim mata Abel? Dá uma olhada comigo em 1 João, capítulo 3, versículo 12. Primeira João, capítulo 3, versículo 12. Por que Caim matou Abel? Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou seu irmão. Por que assassinou? Porque suas obras eram más, e as do seu irmão justa. E a obra de seu irmão justa. Tem uma passagem registrada, tem uma fala de Jesus que foi registrada no livro de Lucas, eu acho que em um outro evangelho, que Jesus diz assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis vos ajuntar como uma galinha junta seus pintinhos debaixo de suas asas, e você não quis. E você não quis. Aí ele diz que sobre aquela geração ele requeriria o sangue derramado, desde o justo Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o pórtico e o altar, ou em algumas versões, entre o alpendre e o altar.
Ou seja, desde o sangue de quem? O justo Abel. Por que não o justo Adão? Porque aqui em 1 João capítulo 3, versículo 12, nós vimos que não como Caim, que era do maligno. Quem era o maligno? Lembra que Jesus disse, vós sois filhos do diabo e quereis satisfazer a vossa desejo? Era filhos do diabo literalmente? Se fosse um ser espiritual que a religião criou, se o ser espiritual que a religião criou fosse uma verdade, para que eles fossem filhos do diabo, o diabo teria que ter tido relação com Eva. Mas isso não é uma realidade, isso não é verdade. Quem teve relação com Eva? Adão. E quem são aqueles a quem Jesus chama de filhos do diabo? Nada mais, nada menos do que os seres humanos que foram gerados da semente de Adão. E a semente de Adão é a semente maligna. A semente de Adão nada mais é do que a semente maligna. Ou não sabeis vós que a amizade da carne é inimizade contra Deus. Adão, ele é a carne que não se submete à obediência de Deus, à obediência a Cristo. E como nós vimos, Cristo veio, manifestou-se em carne para que ele aniquilasse aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Por meio de Adão, a morte passou a todos os homens. Vamos olhar mais um texto. Bom, para você que pensa que Adão ele era um ser angelical, celestial, eu digo para você, você está redondamente enganado. Adão ele não tinha essas qualidades que a igreja te apresenta, que a religião te apresenta, melhor dizendo. Adão ele tinha essa natureza? Não. Quem era Adão? Adão era esse sujeito aqui, que a Bíblia revela. Adão ele era esse sujeito aqui que a Bíblia revela. 1 Coríntios 15, 22. Porque assim como em Adão todos morrem, também todos serão vivificados em Cristo. A religião diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Não é o diabo que está escrito, ali está escrito o ladrão. Mas já que eles querem se referir ao diabo, quem é que trouxe morte? Adão. Adão trouxe morte a todos os homens, não foi o diabo. Sendo que não foi o diabo que a religião pintou, mas foi o diabo, Adão. O diabo aqui nada mais é do que um adjetivo para qualificar aquilo que é ruim na natureza humana. Então aqui no versículo 45 diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O segundo, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim natural. E depois o espiritual. Esse e depois o espiritual, eu posso ver para você de duas maneiras. Quando Deus formou o homem, primeiro ele formou o homem natural. Quando Deus manifesta a presença da mulher nessa vida física, é o ser espiritual. Só que aqui é uma tipologia de Cristo. Cristo, ele é um ser espiritual, que também se manifestou nessa vida temporal, nessa vida física. O primeiro não é espiritual, e sim natural. Adão não era espiritual, ele era natural, porque aqui se trata exatamente de Adão. Então, eu quero, refletir com vocês sobre algumas palavras de Jesus, algumas expressões que Jesus falou. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. Não adianta você ir atrás de uma religião
e tentar justificar a sua carne perante Deus. Não adianta, vou repetir, não adianta você ir atrás de uma religião, tentar por meio de suas obras, de suas ações, de seus esforços, justificar a sua carne perante Deus. Não adianta. Primeiro, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Segundo, Deus não veio com o intuito de salvar a natureza humana. Deus, quando se manifestou nessa vida, ele veio em resgate daqueles que foram afetados pelo pecado de Adão, mesmo sem eles terem tido pecado semelhante ao pecado de Adão. Quem? Os seus eleitos. Porque quando eles morriam, eles vieram participar dessa forma física. Só que eles foram afetados pela desobediência de Adão. Quando eles morriam, eles ficavam detidos nos aguilhões da morte, na sepultura. Só que havia uma promessa de Cristo se manifestar e vencer a morte. A morte já foi vencida. As pessoas cantam, ele venceu a morte. Por amor a todos nós, desceu da sua glória para cumprir o plano de Deus, né? Mas elas não tomam posse. Para elas a morte ainda está aí operando. A morte biológica, isso é mais do que natural acontecer, porque estamos aqui cumprindo um propósito de Deus e a seu tempo nós deixaremos essa habitação e voltaremos para o lugar de onde viemos, para a nossa pátria celestial. Então, o que é nascido da carne é carne. Não tente justificar a sua carne. Uma outra palavra que Jesus disse foi: ninguém subiu ao céu, senão o que de lá desceu. Ou seja, ele, como Espírito, se manifestou em carne. Mas não somente ele. Lembra que ele falou aqueles que prefiguravam a imagem? Né? Assim, o pecado de Adão afetou até aqueles que não tinham pecado à semelhança do pecado de Adão, que prefiguravam a imagem daquele que havia de vir. Ou seja, Deus havia manifestado a experiência de seus filhos espirituais nesse mundo físico. Deus havia inaugurado. A primeira foi Eva, inaugurou essa experiência humana, a experiência dos Espíritos de Deus, dos Espíritos Filhos de Deus. Foi inaugurada com a presença de Eva nessa vida. Foi inaugurada com a presença de Eva, e assim sucessivamente. Caim não era descendente de Eva, mesmo tendo sido gerado no seu ventre, porque Caim ele tinha a descendência totalmente de Adão, a semente de Adão. Ele era totalmente terreno, natural. E todo homem que é terreno, natural, não tem o Espírito de Deus em si. Eles são sorrateiros, perversos, malignos, ímpios. Adão nada mais era do que um ímpio. Assim como Caim, sendo ímpio, também matou seu irmão. Então, uma outra é essa que eu falei, né? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Quem é que tornará ao céu? Jesus desceu do céu, voltou para o céu. Adão foi criado da terra e voltou ao pó da terra, assim como Deus o declara, assim como Deus deixou registrado. Adão, tu és pó, e ao pó tornarás. Você foi feito da terra, você vai voltar para a terra. Você não tem uma pátria celestial. Com Eva não aconteceu isso. Deus não precisou soprar em suas narinas um fôlego de vida, porque ela já tinha vida. E vida eterna. E uma outra expressão que Jesus disse, que a palavra de Deus diz, aliás, se não me engano, por meio do profeta Oséias, toda alma que pecar, essa morrerá. Adão pecou, morreu. Nós morreremos? Não, nós não morremos mais. Quando eu digo nós não morremos mais, eu estou me referindo ao nosso homem interior. Adão não tinha um homem interior, um espírito que tinha sido proveniente de Deus. Ele tinha um fôlego de vida. Ele tinha o dom da vida. Ele tinha um presente da vida que foi o que Deus deu a ele. Mas não o espírito semelhante ao do Altíssimo,
que se sujeita à ordem do Pai e clama Abba Pai. Não. Uma outra expressão que eu vejo utilizada por Cristo é: Pai, não peço que o tire do mundo, mas que os livre do mal, porque eles não são do mundo, assim como eu não sou. A que Cristo se refere quando ele fala isso? Pai, os espíritos que são os filhos espirituais, que têm participação comum da carne e sangue, eles não são daqui. Eu manifestei o teu nome a eles, e eles o receberam, e o mundo os odiou. E o mundo lhes odiou. Por quê? Porque eles não são daqui, assim como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. A quem Jesus estava se referindo? Aos seus eleitos, que foram criados por Deus antes da fundação do mundo, mas que haviam se manifestado nessa vida para terem uma experiência humana, para cumprir um propósito de Deus. Não era um descendente de Adão, mas era um descendente de Eva. Tem uma expressão judaica que diz, acho que é Timóteo. Timóteo, ele é filho de uma judia, porém seu pai não é judeu. Mas por ele ser filho de uma judia, ele também é judeu. Se ele fosse filho de um judeu e de uma mulher não judia, ele não seria judeu. Interessante isso. Isso aí eu trouxe só para refletir. Então, tem muitas outras coisas. Paulo disse que, lá em Romanos 5, versículo 12, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, assim também, por meio da obediência a Cristo, né? Vamos ver a quem se refere. Romanos 5. Para a gente fechar. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aí no versículo 13, diz, no versículo 14, eu vou ler aqui para a gente refletir. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. A morte reinou desde Adão até Moisés. Então significa que Adão foi o precursor da morte. Ele, por meio dele, a morte veio. Por que por meio de Adão? Caim era filho do maligno. Caim era filho de Adão, totalmente a natureza semelhante à do pai, e trouxe a morte ali aos descendentes de Eva. E assim a natureza de Adão trouxe morte a todos os homens, até mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança do pecado de Adão. E era esses que não pecaram a semelhança do pecado de Adão que prefigurava a imagem daquele que havia de vir. Ou digo para você, nós somos a imagem daquele que havia de vir, que já veio, daquele que já veio. Eles poderiam falar daquele que havia de vir. E ele já veio. Prefigurava, né? Prefigurava aquele que havia de vir. Ou seja, eles anteciparam a figura de Cristo.
prefiguravam. Então nós somos uma prefiguração daquele que veio. E ele ainda tem muito daqueles que ainda não se manifestaram nessa vida para viverem uma experiência da qual nós vivemos hoje. Não tente justificar a sua carne. Porque o apóstolo João, lá na sua carta, se eu não me engano, em 1 João, deixa eu ver aqui. Se eu não me engano, em 1 João, estou tentando lembrar aqui, pessoal. Primeira João. Vamos lá. Eu vou em 1 João, vou ver se eu acho, porque é pequenininho e eu deixei isso marcado. Não, Apocalipse não, é João. Achei. Glória a Deus. 1 João 3, versículo 9. 1 João 3, versículo 9. Por que eu digo para você não tentar justificar a sua carne pelos esforços da religião? Porque as religiões, elas te levam a invalidar a palavra de Deus, a ir contra o que Deus fez por você na cruz do Calvário e te concedeu gratuitamente. Então, 1 João, versículo 3, capítulo 3, versículo 9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Está explicado. A religião não consegue explicar. Por que o que é nascido de Deus não vive na prática do pecado? Porque eles se dizem ser nascido de novo. Eles se dizem ser nova criatura. E vivem tentando se justificar. Se veem pecadores. Quando o que é nascido de Deus não pode pecar. Só que o que é nascido de Deus não sou eu fisicamente. É o meu homem interior. É o seu ser espiritual que habita em você. É o seu homem interior. Esse é nascido de Deus e não pode viver na prática do pecado, porque o que habita no teu espírito é a divina semente. É o próprio Deus que habita no teu espírito. O seu espírito, ele não peca, mas a sua natureza humana é essa peca. E a religião, ela tenta justificar-se por meio das ações, das obras realizadas pela religião. Monte, jejum, vigília, campanha, pacto, compromisso, voto, copo d'água, travesseiro, fronha, vassoura, sandália, tijolo, chave. Tudo tem que passar pelo crivo do homem. Não estão vivendo para Deus. Estão vivendo para o homem, se iludindo, achando que estão vivendo para Deus.
Então, não tente justificar a sua carne pelas obras. A sua carne, muito pelo contrário, Deus a matou. Cristo matou essa carne na cruz. Por isso, lá em Romanos, lá em Coríntios, o nosso amado irmão Paulo diz assim: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim: se um morreu por todos, logo todos morreram, todos os eleitos, logo todos morreram, para que os que vivem não vivam mais para si. Logo todos morreram e ressuscitou, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aqueles que morreu e ressuscitou. Então, quando Cristo se manifestou nesse mundo, ele se manifestou por conta do pecado de Adão ter afetado os eleitos que ele havia predestinado antes da fundação do mundo. Não foi somente pelos judeus. Eva não é mãe de toda a raça humana? Adão, porém, não. Adão não é pai de toda a raça humana. Adão não é pai de toda a raça humana. Adão é pai somente da natureza humana. E a natureza humana é perversa assim como o Adão foi. Bom, pessoal, essa é a mensagem que eu deixo. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador. Um beijo no coração e até a próxima.